Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Vocês sabem identificar um psicopata? Acham que já conviveram ou convivem com um psicopata? Vejamos. De tanto ouvir falar que fulano é psicopata, eu resolvi pesquisar. Conversei com psiquiatras, amigos meus, pesquisei e descobri que a psicopatia é um conjunto de fatores de uma personalidade que tem despertado muito interesse na comunidade científica, na comunidade de psicólogos, por exemplo. Porque é impressionante o número de psicopatas, e é impressionante como os psicopatas podem realizar os atos mais cruéis e mais frios sem sentir nenhuma ponta de remorso. Sigamos em frente. Como identificar um psicopata? Os psicopatas eles possuem um certo nível de encanto. Eles seduzem as pessoas para manipulá-las depois. Por exemplo, eles podem seduzir uma senhorinha e levá-la a assumir um grande cargo público para chutá-la em seguida, sem nenhum remorso. Eles costumam ser pessoas frias e calculistas. Planificam cada ato para obter vantagem pessoal e manipulam todos que o rodeiam, todos à sua volta, para tirar vantagens. Num jogo de monopólio, por exemplo, eles podem fazer qualquer manobra para poder comprar o palácio e uma chefatura de polícia, por exemplo. Apesar de terem um comportamento frio, se eles forem contrariados, eles podem ter um comportamento impulsivo e até agressivo. Quando uma coisa não sai de acordo com a sua vontade, eles funcionam como uma bomba relógio, podem explodir a qualquer momento. De repente, eles podem sair gritando: "Cala a boca, ninguém te perguntou nada." Eles não se preocupam com as outras pessoas, eles não têm nenhum respeito pelas outras pessoas. Eles podem tratar até mesmo os filhos, não pelos nomes, mas por números em ordem crescente à medida que vão nascendo. Pois eles não têm nenhum apreço, não respeitam nenhuma norma legal. Não preciso dar nenhum exemplo, né? Eles possuem um encanto superficial, que se traduz através dos seus discursos. Produzem falas superficiais que não querem dizer nada, absolutamente nada, mas que encantam os ingênuos. São muito impulsivos. Por exemplo, podem contratar um funcionário de manhã e demitir à tarde, por motivo nenhum, só pela impulsividade. Ou então falar uma coisa agora e em seguida desdizer o que falou. Eles não têm metas realistas na vida. Quando confrontados, por exemplo, que projetos eles têm para a vida, eles não sabem responder, eles mandam perguntar, por exemplo, ao posto Ipiranga. São dotados de crueldade e falta de empatia. É capaz de dizer coisas como, por exemplo, "Vão morrer muita gente, é da vida, mas os velhos já iam morrer mesmo." Sem vínculos afetivos, são incapazes de amor, e com isso vão colecionando casamentos como quem coleciona figurinhas. Usam de mentiras patológicas, seguidas vezes. Quanto a isso, não preciso nem dar exemplos. Eles possuem escasso autocontrole. Por exemplo, diante de uma mulher que os questiona, eles são capazes de responder: "Eu não te estupro porque tu é muito feia." Outros autores consideram que um dos sintomas da psicopatia é a falta de afeto no âmbito interpessoal. Esta disfunção psicológica poderia estar associada à falta de empatia, à falta de remorso, à crueldade. Os psicopatas têm uma incapacidade muito grande de seguir as regras sociais. Por exemplo, eles são capazes de se apresentar num evento formal usando sandálias Raider e calças caindo sem cinto, coisas assim. Eles podem ir deste simples exemplo de vestimenta até o desejo de explodir com bombas instituições. São dados a mentiras compulsivas, a um comportamento desonesto, a fraudes e a comportamentos pouco éticos com o objetivo de obter vantagens pessoais, ou simplesmente por prazer. Por exemplo, são capazes de passar o dia fantasiando como podem fazer para ter o controle completo sobre o FBI. Puro delírio. Mais uma vez, os psicólogos são unânimes em dizer que os psicopatas têm um comportamento impulsivo, incapazes de planejar a longo prazo. Olha aí o posto Ipiranga de novo. Possuem falta de controle sobre a própria agressividade. Por exemplo, costumam agredir profissionais que estão trabalhando.
Total falta de preocupação com a saúde ou com a segurança das outras pessoas. Por exemplo, se eles estiverem com uma virose, é capaz, por exemplo, de escarrarem na mão e estender o braço, a mão para uma criança, para uma idosa. Eles têm também um comportamento irresponsável. Tem pouca constância na sua vida laboral, naquele trabalho exato que eles têm que fazer, eles não se interessam. E são incapazes, têm uma incapacidade muito grande para se dedicar às obrigações econômicas. Isso então a gente vê todo dia, não é? Total falta de remorsos, pouca expressão por ter prejudicado, roubado ou maltratado qualquer pessoa. O psicopata não está nem aí. Depois de toda essa explanação, minhas amigas ou meus amigos, fica a pergunta: vocês conhecem alguém assim? Hein? Cuidado com os psicopatas! Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!